A maioria dos exercícios físicos estão relacionados com a ginástica. Sabemos que para uma vida mais saudável é imprescindível desenvolver uma rotina em que a atividade física possa estar presente. Em nosso dia a dia, realizamos várias atividades que nos permitem exercitar o nosso corpo. Assim, podemos perceber que há uma diferença entre exercício físico e atividade física. Pois bem, galera, aqui no canal eu tenho uma videoaula que explica a diferença entre exercício físico e atividade física. Eu vou deixar aqui no card, caso vocês tenham interesse. E vou explicar de maneira bem rápida aqui para vocês qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico, ok? Pois bem, atividade física é todo e qualquer movimento corporal que a gente faça que a gente gaste energia acima do repouso. Então, dessa forma, qualquer movimento corporal que a gente fizer será uma atividade física, como, por exemplo, ir caminhando até a padaria, subir uma escada, lavar louças, limpar o quintal e assim por diante, tá certo? Já o exercício físico é uma atividade física também, porém é uma atividade física planejada e estruturada, que tem como objetivo melhorar algum componente da forma física. Pode ser a melhora da força, da resistência, da flexibilidade, do equilíbrio e assim por diante. Dessa forma, a atividade física é todo e qualquer movimento corporal que a gente faz e que gaste energia acima do repouso. Já o exercício físico é uma atividade física, porém é uma atividade física planejada e estruturada que tem como objetivo melhorar algum componente da nossa forma física, que pode ser a força, a velocidade, a resistência e assim por diante. Tranquilo? A partir de agora, nós vamos analisar as alternativas abaixo e escrever E para exercício físico e A para atividade física. Tranquilo? Primeiro tópico, caminhada até a padaria. É uma atividade física. Segundo tópico, circuito funcional. É um exercício físico. Terceiro tópico, varrer o quintal de casa. É uma atividade física. Quarto tópico, aula de crossfit. É um exercício físico. Caminhada na esteira da academia. Também é um exercício físico. Andar de bicicleta é uma atividade física. Dançar é um exercício físico. E, por fim, subir as escadas de um prédio é uma atividade física. Beleza? Então, essa é a resposta para a atividade 1. Analise a chart. Sedentarismo. Zé, você deveria fazer exercícios. Sedentarismo mata. Não se preocupe, querida. Se eu morrer, eu vou para o céu. Só se for de elevador, porque escada você não aguenta subir. Analisando a chart ao lado, qual conselho você daria para o Zé? Caso o Zé não queira fazer exercícios físicos padronizados, existe alguma atividade física que ele possa fazer que saia do sedentarismo? Explique. Pois bem, alunos, vamos então ao padrão de resposta. Bom, o conselho que nós poderíamos dar para o Zé é o seguinte: saia do sedentarismo agora, Zé. E caso ele não queira fazer exercícios físicos padronizados, ele pode simplesmente aumentar a prática de atividades físicas no dia a dia, como, por exemplo, ir caminhando até o trabalho, não usar elevador, organizar e limpar o quintal e ajudar nos serviços domésticos de forma geral, ok? Então, basicamente, esse pode ser um padrão de resposta bem simples para essa atividade. Tranquilo, galera? Podemos dividir a ginástica em dois grupos, ginástica competitiva e ginástica não competitiva, conforme nós já discutimos no início do vídeo. Observe as figuras e escreva qual o tipo de ginástica. Muito bem, na primeira figura nós temos a presença da ginástica rítmica, que é uma ginástica competitiva, e na segunda figura nós temos a presença da hidroginástica, que é uma ginástica não competitiva. Beleza? A ginástica artística ou olímpica é um esporte individual que desenvolve o domínio do corpo por meio de formas definidas de movimentos. Das capacidades abaixo, assinalize aquela que não é desenvolvida na prática da ginástica artística. Então vamos lá. Letra A. Força. Sim, nós vamos precisar de força para a prática da ginástica artística. Letra C.
agilidade. Nós também iremos precisar de agilidade para a prática da ginástica artística. Letra D, equilíbrio. Nós também vamos precisar de equilíbrio para a prática da ginástica artística. Dessa forma, a alternativa correta é a letra B, que está falando de drible. A gente precisa de drible para a prática da ginástica artística? Obviamente não, né, galera? Então, a alternativa correta é a letra B, drible. Nós não vamos precisar de drible para poder praticar a ginástica artística. A cada dia vem surgindo novos esportes e muitas vezes confundimos o que são esportes coletivos com individuais. Explique em um parágrafo a diferença entre eles e cite exemplos. Muito simples, né, pessoal? Os esportes individuais são aqueles onde o atleta compete sozinho com um ou mais adversários opositores. São exemplos: o atletismo, natação, xadrez e etc. Os esportes coletivos são aqueles que necessitam da colaboração de todos os companheiros de equipe para que seja possível certo nível de desempenho dentro da competição. São exemplos de esportes coletivos o futebol, o vôlei, o basquete e etc. Sabemos que o esporte na escola não é um centro de treinamento esportivo para a formação de atletas, mas pode ser uma boa porta aberta para o esporte profissional, pois muitos atletas despontam no esporte profissional devido à sua experiência com o esporte na escola. Você concorda com isso? Explique. Pois bem, alunos, nós temos que concordar, sim. É na escola que tudo começa. Normalmente é dentro das aulas de educação física que as pessoas têm o primeiro contato com o esporte, ou seja, é dentro das aulas de educação física que as pessoas descobrem os esportes. A maioria dos atletas de sucesso iniciaram a jornada no esporte através das aulas de educação física. Dessa forma, a escola ela tem um papel fundamental também na formação de atletas de sucesso. De acordo com as 4 categorias dos esportes coletivos e individuais, faça a associação corretamente. Na coluna da esquerda, nós temos as 4 categorias dos esportes coletivos e individuais e na coluna da direita nós temos os esportes. Vamos então fazer a associação corretamente. Primeiro tópico: vôlei, futebol e basquete. São esportes coletivos com interação do oponente. Então, letra C. Segundo tópico: tênis, badminton e judô. São esportes individuais com interação do oponente, ou seja, letra A. Terceiro tópico: ginástica olímpica, atletismo e natação. São esportes individuais sem interação do oponente, ou seja, letra B. E por fim, quarto tópico: ginástica rítmica de grupo e nado sincronizado. São esportes coletivos sem interação do oponente. Então ficou letra C, A, B e D. Seja individual, seja em equipe, os esportes estão entre as principais atividades físicas praticadas pelo homem moderno. Segundo pesquisa do Ministério do Esporte do Brasil, realizada em 2013, quase metade dos brasileiros que praticam atividades físicas é adepta de algum esporte. No Brasil, qual esporte é mais popular? Por que esse esporte se transformou em uma paixão nacional? Pois bem, pessoal, muito simples, né? O esporte mais popular do Brasil é o futebol. O futebol virou uma paixão nacional por 4 motivos. O primeiro, é um esporte fácil e barato de se praticar. Nós só precisamos de uma bola. Segundo, está relacionado à diversão. Lá no passado, nas agremiações mais populares, era comum misturar o futebol e o carnaval. Terceiro motivo é a representação do nosso país, pois a população se identifica com os jogadores, principalmente com os jogadores da seleção. Quarto motivo, convicção de que o Brasil tem o melhor futebol do mundo. Então, esses 4 motivos explicam o porquê o futebol se transformou em uma paixão nacional. Os esportes são divididos em 7 categorias.
Durante as nossas aulas, tivemos a oportunidade de conhecer essas categorias e algumas vezes praticá-las. De acordo com os seus conhecimentos, façam a correspondência entre as categorias dos esportes e seus significados. Pois bem, pessoal, na coluna esquerda nós temos as 7 categorias dos esportes e na coluna direita nós temos os significados. Vamos então começar pelo primeiro tópico. Esportes em que a disputa é pela qualidade do movimento de acordo com critérios pré-estabelecidos. Esses esportes são os esportes técnicos combinatórios. Número 3. Segundo tópico. Esportes cujo objetivo é lançar a bola em direção à quadra adversária sem que o oponente consiga devolver. Esses esportes são os esportes de rede e quadra. Então, número 4. Terceiro tópico. Esportes em que a equipe precisa ocupar e levar um objeto ao espaço do adversário. Esses esportes são os esportes de invasão ou territorial, ou seja, número 6. Quarto tópico. Esportes em que, com movimentos de rebatida, busca-se deixar a bola o mais longe possível do adversário. Esses esportes são os esportes de campo e taco. Então, número 5. Quinto tópico. Esportes cujo objetivo é acertar um alvo específico. Esses esportes são os esportes de precisão. Então, número 2. Sexto tópico. Esportes de luta. Obviamente, esses esportes são os esportes de combate. Então, número 7. Sétimo e último tópico. Esportes com recorde de tempo, distância e peso. Esses esportes são os esportes de marca. Então, número 1. Tranquilo demais, pessoal, essa correspondência entre as categorias dos esportes e seus significados. Sabemos que toda arte marcial é uma luta, porém nem toda luta é uma arte marcial. A partir dessa afirmativa, descreva a diferença entre luta e artes marciais e dê exemplos de modalidades de lutas e artes marciais. Muito bem, pessoal, conforme nós vimos na introdução do vídeo, as lutas são uma forma de competição realizada por duas pessoas, caracterizada pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes dentro de regras pré-estabelecidas. Além disso, algumas lutas não têm como objetivo principal a competição, mas sim a treinabilidade para a autodefesa. Já as artes marciais exibem as mesmas características das lutas, porém, elas apresentam uma filosofia bem definida e buscam a manutenção de cultura e costumes. Diante disso, a grande diferença entre luta e arte marcial é que a luta não possui uma filosofia e a arte marcial possui uma filosofia, ok? Há milhares de anos, as lutas são praticadas por milhões de pessoas. Explique em um parágrafo como se originaram as lutas e quais seus objetivos iniciais. Muito bem, pessoal. As origens mais remotas das lutas são da pré-história, quando o homem primitivo, de uso de um pedaço de pau, pedra ou osso, golpeou seu semelhante ou mesmo animais selvagens, em situações de combate. Dessa forma, o objetivo principal das lutas, inicialmente, era garantir a sobrevivência. Ao longo do tempo, a necessidade de sobrevivência deixou de ser a principal função das lutas e deu lugar às atividades ligadas ao serviço militar, à autodefesa, ao esporte e etc. É importante lembrar que existe uma diferença entre briga e luta, e que elas apresentam conceitos e objetivos bem diferentes. Observem as imagens abaixo e façam a relação entre luta e briga, explicando o conceito de cada um. Muito bem, pessoal. A briga é considerada como uma violência, sendo um comportamento que poderá causar dano físico e psicológico a outra pessoa. Já a luta é uma forma de competição realizada por duas pessoas, caracterizada pelo uso de técnicas de agarramento, derrubadas e golpes, dentro de regras pré-estabelecidas. O exemplo de briga que podemos dar são as confusões entre torcidas, que infelizmente ainda é muito presente aqui no nosso país. E um exemplo de luta é a luta greco-romana, conforme é apresentado inclusive aqui na figura da atividade, ok?
A dança é uma atividade que, além de exercitar o corpo, promove muita alegria e diversão através da música. É uma atividade que pode ser praticada por todos. Hoje temos várias modalidades de dança, mas ela teve início com o balé e depois a dança moderna. Descreva com suas palavras a diferença entre esses dois tipos de dança. Pois bem, alunos, o balé visa a perfeição estética dos movimentos, ou seja, é um tipo de dança muito técnica. Já a dança moderna veio para quebrar os padrões estéticos, já que ela é caracterizada por movimentos livres, sem grande preocupação com a técnica. Com o passar dos tempos, outros tipos e ritmos de dança foram surgindo. Escreva nos quadrinhos o nome dos grandes influenciadores do breaking e do street dance. O grande influenciador do break foi Michael Jackson e o grande influenciador do street dance foi James Brown. Responda. Letra A. Você conhece algum tipo de dança urbana? Pesquisa sobre esse tipo de dança ou sobre algum outro e registre o que você descobriu. Muito bem, pessoal. Essa atividade ela vai ser de cunho pessoal, vai depender se você conhece ou não alguma dança urbana. Eu vou deixar aqui um padrão de resposta para que vocês possam se basear. Sim, eu conheço o freestyle. Essa dança é caracterizada pelo improviso e por um estilo agressivo, ao contrário das coreografias e da polidez das performances de uma dança sequencial. Hoje em dia, a dança freestyle é vista em clubes, vídeos musicais, concertos, competições e em clubes escolares. Ela é uma forma de interação social, educação física e até mesmo arte. Ao analisarmos o texto, podemos afirmar que os jogos eletrônicos estão mais para veneno ou para a cura do sedentarismo? É correto afirmar que os jogos por controle de movimento conseguem substituir a prática regular de exercícios físicos no quesito sedentarismo? Justifique sua resposta. Muito bem, pessoal. Não podemos afirmar que os jogos são um veneno ou a cura para o sedentarismo. Tudo vai depender da quantidade. Quando passamos muito tempo jogando, os jogos eletrônicos se tornam um veneno. Porém, quando conseguimos dosar o tempo, os jogos eletrônicos apresentam inúmeros benefícios. Atualmente, alguns jogos podem contribuir para o combate ao sedentarismo, porém, eles não conseguem substituir a prática regular de exercícios. Isso pois, a prática regular de exercícios tem a capacidade de gastar muito mais energia e, além disso, tem a capacidade de possibilitar uma maior interação social. A resposta ficou um pouquinho longa, mas está bem completa, acredito eu. Então essa é a atividade 1. Complete as lacunas do trecho abaixo com as palavras que estão disponíveis no final da questão. As palavras são calóricos, coluna, concentração, vício, exageros, alimentação e corporais. Então vamos lá. O jogo eletrônico é uma ótima opção para melhorar as habilidades cognitivas, como atenção, concentração, raciocínio lógico e etc. Entretanto, não se deve cometer exageros. O tempo de jogo não deve ultrapassar 2 horas por dia. É preciso ficar atento também a outros problemas que o vício com a jogatina pode trazer, como alimentação inadequada com alimentos muito calóricos e posturas corporais que possam causar dores na coluna e em outras articulações. Assinale a alternativa correta quanto aos jogos eletrônicos. Letra A. São os únicos causadores da obesidade infantil. A letra A está incorreta. A gente não pode acreditar toda a culpa da obesidade infantil aos jogos eletrônicos. Isso não faz sentido. Letra B. Atrapalham o desenvolvimento das habilidades cognitivas. A letra B também está incorreta. Na verdade, quando jogado de maneira moderada, os jogos eletrônicos terão a capacidade de estar melhorando as habilidades cognitivas. Letra C. Jogos com controle de movimento se equivalem a atividades físicas regulares.
Na verdade, não, tá, pessoal? A gente não pode suprir as atividades físicas regulares com os jogos de controle de movimento. As atividades físicas regulares, elas serão muito importantes. Então a gente não deve substituir as atividades físicas regulares pelos jogos de controle de movimento, que isso não é positivo. A letra C também está incorreta. Letra D. Se praticados com moderação e associados a atividades físicas, trazem diversos benefícios aos praticantes. Então a letra D está correta. Se a gente joga os jogos eletrônicos de maneira moderada e ainda praticamos atividades físicas, os jogos eletrônicos e as atividades físicas vão trazer diversos benefícios aos praticantes. Após aproximadamente um ano de pandemia, o número de mortes por Covid-19 no mundo estava em torno de 2,7 milhões de pessoas. De acordo com o texto, a quantidade de mortes que poderiam ser evitadas por sedentarismo é maior ou menor que as mortes por Covid-19? Podemos afirmar que o sedentarismo tira a vida como uma pandemia? Justifique sua resposta. Muito bem, pessoal. Primeiramente, nós vamos responder que a quantidade de mortes que poderiam ser evitadas por sedentarismo é maior do que as mortes por Covid-19, já que cerca de 5 milhões de mortes por ano poderiam ser evitadas se a população fosse fisicamente ativa. Podemos sim afirmar que o sedentarismo tira a vida como uma pandemia. O sedentarismo vai predispor as pessoas a desenvolverem uma série de doenças, como por exemplo, doenças cardiovasculares, osteoporose, diabetes, obesidade, aumento do colesterol, hipertensão arterial, infarto do miocárdio e até câncer. Como podemos observar, o sedentarismo está associado a inúmeras doenças que, infelizmente, tira muitas vidas todos os anos. Bom, pessoal, a resposta ficou um pouquinho grande, porém, acredito eu, que ficou bem detalhada e bem completa. Abaixo temos uma lista de diversas doenças. Marque X aquelas que podem ser evitadas através da atividade física regular. Então vamos lá. Diabetes, obesidade, câncer, infarto, depressão, hipertensão e controle do colesterol. Essas doenças podem ser evitadas através de atividade física regular. Associe as atividades físicas e suas respectivas práticas corporais, assinalando 1 para exercício, esporte e lazer, 2 para transporte e locomoção e 3 para trabalho. Então vamos lá. Ir a pé academia representa transporte e locomoção. Lavar o carro representa trabalho. Jogar futebol representa exercício, esporte e lazer. Praticar crossfit também representa exercício, esporte e lazer. Deslocar para o trabalho de bicicleta, transporte e locomoção. Fazer aula de hit dance é exercício, esporte e lazer. Lavar a caixa d'água, trabalho. Fazer caminhada no parque, exercício, esporte e lazer. Montar um móvel novo, trabalho. E por fim, cuidar do jardim de casa, que também representa trabalho. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Letra A. O voleibol é um esporte originário dos Estados Unidos. Primeira afirmativa é verdadeira. Letra B. As partidas são disputadas por duas equipes, cada uma delas com 6 jogadores em quadra e outros 6 como reserva, ou seja, cada jogo conta com 12 jogadores em quadra. A segunda afirmativa também é verdadeira. Letra C. Depois de sacar, a equipe só poderá tocar na bola 3 vezes, sendo que o mesmo jogador não poderá efetuar 2 toques consecutivos. A terceira afirmativa também é verdadeira. Letra D. Vence o set a primeira equipe que fizer 25 pontos, com uma diferença mínima de 2 pontos em relação ao adversário. A quarta afirmativa
também é verdadeira. De acordo com o texto, o que acontece se o set ficar empatado em 24-24? Muito simples, né, galera? O jogo segue até que uma equipe atinja 2 pontos de diferença, como por exemplo, 24-26, 27-25, 28-26 e assim por diante. De acordo com a imagem da quadra no texto anterior, como ocorre o movimento de rotação? Muito simples, né, pessoal? O movimento de rotação ocorre da posição 1 para a posição 6, da posição 6 para a posição 5, da 5 para 4, da 4 para 3, da 3 para 2, da 2 para 1. No vôlei, nós temos 6 posições, elas estão aqui descritas. Posição 1, posição 2, 3, 4, 5 e 6. Se a gente for observar aqui na imagem, as posições no vôlei, elas ocorrem no sentido anti-horário. Tá vendo? Olha o sentido do cursor, do mouse, no sentido anti-horário. Já a rotação ocorre no sentido horário. Da posição 1, nós vamos para a posição 6, do 6 para o 5, 5 para o 4, 4 para o 3, 3 para o 2 e 2 para o 1. Então, o movimento de rotação no vôlei ocorre no sentido horário. Já o movimento das posições no vôlei ocorre no sentido anti-horário. A gente sabendo isso, a gente vai conseguir tranquilo entender como é que funciona o rodízio no voleibol. Tranquilo? Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Letra A. O objetivo do jogo é acertar a bola no cesto da equipe adversária para fazer o maior número de pontos possível. A afirmativa A é verdadeira. Letra B. Não é permitido tocar a bola com as mãos. Obviamente, a letra B é falsa. Na verdade, é sim permitido tocar a bola com as mãos, já que o basquete é um esporte jogado com as mãos. Letra C. As partidas são disputadas entre 2 times, cada um deles com 7 jogadores. A afirmativa C é falsa. Na verdade, as equipes no basquete são compostas por 5 jogadores. Letra D. O jogo acontece em uma quadra regular, medindo entre 26 e 28 metros de comprimento e 14 e 15 metros de largura. A afirmativa D é verdadeira. De acordo com o texto, o que acontece se o jogo ficar empatado? Pois bem, caso o jogo termine empatado no tempo regular, são adicionados mais 5 minutos para que o jogo possa desempatar, e assim sucessivamente até que haja um vencedor. Escreva a definição de cada uma das regras. Letra A. Regra dos 3 segundos. Enquanto a sua equipe esteja com a posse da bola, um jogador não pode permanecer mais de 3 segundos dentro da área restritiva do adversário. Letra B. Regra dos 5 segundos. Durante a marcação de um jogador, ele só poderá manter a posse da bola por, no máximo, 5 segundos. Letra C. Regra dos 8 segundos. Quando uma equipe ganha a posse da bola na zona de defesa, ela deve, dentro de 8 segundos, fazer com que a bola chegue à zona de ataque. Letra D. Regra dos 24 segundos. Quando uma equipe está com a posse de bola, ela tem até 24 segundos para arremessá-la ao cesto do adversário. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Letra A. As partidas são disputadas por 2 equipes, cada uma delas com 6 jogadores em campo. Estes são divididos em jogadores de ataque, defesa e o líbero. A alternativa A é verdadeira. Letra B. Vence o jogo quem vencer o maior número de sets. A alternativa B também é verdadeira. Letra C. É permitido bater na bola sem estar sentado. A letra C é falsa.
No vôlei sentado, só é permitido bater na bola estando sentado. Letra D. Assim como no voleibol convencional, para vencer o set, é necessário, além dos 25 pontos, marcar 2 pontos de diferença. A letra D é verdadeira. De acordo com o texto, quais tipos de pessoas com deficiência podem praticar o vôlei sentado? Muito simples, pessoal. Podem competir na modalidade amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral ou pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. De acordo com os textos lidos sobre o voleibol e o voleibol sentado, cite 3 regras que são basicamente as mesmas para os dois esportes. Muito bem. Tanto no vôlei convencional e no vôlei sentado, as equipes são formadas por 6 jogadores. As partidas são disputadas em melhor de 5 sets, sendo declarada vencedora a equipe que vencer 3 sets. E por fim, cada equipe tem direito a 3 toques para passar a bola para a quadra adversária. Então essas 3 regras são iguais, tanto para o voleibol convencional quanto para o voleibol sentado. Marque V para verdadeiro ou F para falso nas afirmações abaixo. Letra A. Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que haviam sido feridos na Segunda Guerra Mundial. A alternativa A é verdadeira. Letra B. O Brasil já conquistou medalhas na modalidade em Jogos Paralímpicos. A letra B é falsa, pessoal. Infelizmente, ainda o Brasil ele não conquistou medalhas no basquete em cadeira de rodas em Jogos Paralímpicos. Letra C. As dimensões da quadra, a pontuação e a altura da cesta são as mesmas do basquetebol convencional. A letra C é verdadeira. Letra D. As partidas são divididas em 6 quartos de 10 minutos. A letra D é falsa. Na verdade, as partidas são divididas em 4 quartos de 10 minutos e não 6 quartos, ok? Então essa é a atividade 1. De acordo com o texto, como funciona o sistema de classificação do basquete em cadeira de rodas? Muito simples, né, pessoal? Conforme nós vimos lá no texto, na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de 5 pessoas não pode ultrapassar 14. Então é assim que é feito o sistema de classificação do basquete em cadeira de rodas. De acordo com os textos lidos sobre o basquete e o basquete em cadeira de rodas, cite 2 regras que diferenciam os dois esportes. Muito bem. Primeira regra. No basquete em cadeira de rodas, cada equipe tem 30 segundos para realizar um arremesso na cesta adversária. Já no basquete convencional, esse tempo é de 24 segundos. Segunda regra. No basquete em cadeira de rodas, é permitido ao jogador dar 2 toques na cadeira sem deixar a bola tocar ao chão, ou seja, ele pode deslocar com a bola nas mãos. No basquete convencional, o jogador não pode deslocar com a bola nas mãos. Se ele quiser progredir com a bola no campo de jogo, ele deverá driblar a bola, ou seja, quicar a bola no chão. Dessa forma, essas 2 regras podem estar diferenciando esses 2 esportes. O método Pilates é indicado apenas para a reabilitação física de idosos? Justifique sua resposta. Não. O Pilates pode ser feito por qualquer pessoa, desde aquelas que já possuem bastante treino, ao sedentário, do idoso ao adolescente e das gestantes aos pacientes em estágio de reabilitação. Dessa forma, o método Pilates ele não vai ser indicado apenas para idosos, mas na verdade vai ser indicado para qualquer tipo de pessoa. Beleza, galera?
Complete as lacunas do trecho abaixo. Pilates é um método de condicionamento físico criado na Alemanha na década de 20. É indicado para reabilitação, condicionamento físico geral e bem-estar. Os exercícios físicos condicionam e energizam. O método promove harmonia e balanço muscular para todas as idades e níveis de condicionamento físico, já que a atividade é direcionada às necessidades individuais da pessoa. Assinale a alternativa correta quanto ao método Pilates. Muito simples essa atividade, tá muito tranquilinho, muito moleza. Ele foi criado na Inglaterra por Charles Miller? Não. Ele foi criado nos Estados Unidos por James Naismith? Também não. James Naismith, na verdade, criou o basquete. Letra C. Foi criado na Alemanha por Joseph Humbertus Pilates? Sim, essa é a resposta correta. A última alternativa, a letra D, fala que foi criado no Uruguai por Juan Carlos Seriani. Na verdade, Juan Carlos Seriani foi o criador do futsal. Então essa atividade é muito simples, muito tranquila. A alternativa correta é a letra C. De acordo com o texto, o jogo da peteca originou uma expressão muito popular: não deixe a peteca cair, principalmente no meio corporativo. Explique com suas palavras qual o significado deste termo ou expressão. Bom, pessoal, essa primeira atividade ela é de cunho pessoal, ela vai depender de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui a minha explicação para esse termo. Pois bem, não deixar a peteca cair significa simplesmente não perder o foco, manter a atenção, a calma e o equilíbrio. Leia o texto acima com atenção, que fala sobre os diferentes nomes da peteca na cultura indígena, e em seguida preencha as lacunas corretamente. Bom, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês a resposta. Eu tentei gravar várias e várias vezes aqui, porém é praticamente impossível conseguir pronunciar essas palavras de origem indígena que descrevem a peteca. Vou deixar aqui para vocês, beleza? Peço perdão, mas não saiu nada legal a minha pronúncia. Por isso eu vou deixar apenas a resposta. De acordo com o texto, as raízes indígenas da peteca indicam a prática disseminada de diferentes formas pelos povos da América. Assinale a alternativa abaixo que identifica corretamente os países em que a peteca era praticada. Letra A. Canadá, China, Japão e Uruguai? Obviamente não. Letra B. Portugal, Inglaterra, Suécia e Itália? Muito menos. Letra C. Brasil, Argentina, Peru e México? Sim, exatamente isso. A alternativa correta é a letra C. A última alternativa aqui, que é a letra D, fala de Chile, Venezuela, Cuba e Paraguai. Também não, totalmente fora do contexto. Então a alternativa correta é a letra C. De acordo com a leitura do texto e sua percepção sobre as festas juninas, descreva a origem dessas festividades e em quais regiões do Brasil elas são mais difundidas e celebradas. Muito bem, pessoal. As festas juninas seguem o calendário litúrgico da Igreja Católica, que no processo de assimilação dos cultos pagãos europeus, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, acabou por substituir os rituais dedicados aos deuses médio-orientais, gregos, romanos e nórdicos por festas dedicadas aos santos. As festas juninas, aqui no nosso país, são mais difundidas e celebradas na região sudeste e principalmente na região nordeste. Qual dia e mês é comemorado o dia de São João Batista de acordo com tradição católica? Letra A. É comemorado no dia 25 de dezembro. Não, dia 25 de dezembro a gente sabe que é o Natal. Letra B. É comemorado no dia 1º de janeiro. Também não. Letra C. É comemorado no dia 12 de outubro. Também não.
No dia 12 de outubro, nós temos a comemoração de Nossa Senhora Aparecida. Letra D. É comemorado no dia 24 de junho. Sim, isso mesmo. São João Batista é comemorado no dia 24 de junho. Dessa forma, a alternativa correta é a letra D. Complete as lacunas do trecho abaixo. Havia, na segunda quinzena do mês de junho, quando ocorria o solstício de verão na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, colheitas e etc. Um desses deuses era Adonis, que, segundo o mito grego, foi disputado por Afrodite, deusa do amor, e Perséfone, deusa dos infernos. A disputa foi apaziguada por Zeus, que determinou que Adonis passaria metade do ano com Afrodite, no mundo superior, à luz do sol, e a outra metade com Perséfone, no mundo inferior, nas trevas. Conforme o texto, a origem da palavra forró é controversa. De acordo com o historiador Luiz da Câmara Cascudo, qual a origem da palavra forró? Muito simples. A origem é africana. A palavra forró vem da abreviatura do termo africano forró-bodó, que significa festa e bagunça. Explique com suas palavras como é dançado o forró universitário e se você já dançou esse estilo de forró alguma vez. Bom, pessoal, essa pergunta ela é de cunho pessoal, ela vai depender de cada um de vocês. Porém, eu vou deixar aqui um padrão de resposta. O forró universitário apresenta movimentos mais complexos que o forró tradicional. Possui movimentos atrás, de lado, giros, quebras de braço, aviãozinho, repiques feitos com os pés, chicote e etc. E eu, particularmente, nunca dancei forró. De acordo com o texto, quais são os instrumentos utilizados no forró tradicional chamado forró pé de serra? Muito simples. Sanfona, cujo teclado é percorrido inteiramente, o pandeiro e o triângulo. Considerada um símbolo nacional, o Muay Thai é a arte marcial mais praticada em toda a Tailândia. Seu nome em português significa boxe tailandês. Assim como toda arte marcial, quais são os preceitos do Muay Thai? Marque a alternativa correta. Letra A. Tem o objetivo de unir o corpo e mente com indisciplina e autoconfiança? Não, né, pessoal? A palavrinha indisciplina aí ela está totalmente fora do contexto dos preceitos do Muay Thai. Letra C. Tem o intuito de unir o corpo e mente com disciplina, desconcentração e autoconfiança? A letra C também está incorreta, né? A palavra desconcentração aí acaba com toda a expectativa dessa alternativa. Letra D. Visa unir corpo e mente com disciplina, concentração e desconfiança. A letra D também está incorreta. A palavrinha desconfiança aí desconfigura toda a alternativa. Então, dessa forma, sobra apenas a alternativa B para gente. Vamos ver se ela está certa. Visa unir corpo e mente com disciplina, concentração e autoconfiança. Exatamente isso. Então, a alternativa correta é a letra B. Segundo o texto, o Aikru consiste num ritual de dança. Explique qual é a finalidade deste ritual dentro da cultura tailandesa enquanto prática do Muay Thai. Muito bem. Esse ritual ele tem a finalidade de homenagear o treinador, sua família, os antigos lutadores e professores. O Ai em tailandês significa retribuir respeito e Kru significa professor ou treinador. Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras de origem tailandesa. Muay significa combate
luta ou boxe. Os tailandeses chamam os lutadores de Muay Thai de Nak Muay. Ancestralidade e tradição na Tailândia são levados a sério. Comumente, você verá os lutadores tailandeses com a faixa na cabeça, chamada de Mongron. Ela é colocada como símbolo de proteção apenas para dançar o Wai Kru e retirada antes do início da luta. Já o Praciat, que é um laço trançado no braço do lutador, permanece também para protegê-lo durante o confronto. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre o basquete, defina com suas palavras os fundamentos técnicos, arremesso e rebote. Muito bem, galera. Essa primeira atividade ela é de cunho pessoal, vai depender de cada um de vocês. Porém, eu vou deixar aqui o meu padrão de resposta. Arremesso é o fundamento que consiste em arremessar, ou seja, em lançar a bola em direção à cesta com o objetivo de marcar pontos. Rebote é o fundamento que consiste em recuperar a bola após um arremesso não convertido. Relacione a coluna 1 com a coluna 2. Na coluna 1 nós temos 5 fundamentos e na coluna 2 nós temos o conceito desses fundamentos. Vamos então fazer relação entre essas duas colunas. É o ato de arremessar a bola na cesta, isto é, fazer pontos. Obviamente, estamos nos referindo ao arremesso. É o tipo de arremesso o qual é executado quando o atacante encontra-se em deslocamento e próximo da cesta. Estamos nos referindo à bandeja. É a recuperação da bola após um arremesso não convertido. Estamos nos referindo ao rebote. É como o jogador se desloca pela quadra com a posse da bola. Obviamente, estamos nos referindo ao drible. É o ato de jogar a bola para o jogador da mesma equipe. Obviamente, estamos nos referindo ao passe no basquetebol. Então, essa é a atividade 2, extremamente simples e tranquila. De acordo com a sua percepção, você acredita que o basquete só pode ser jogado em uma quadra que tenha cesta e a bola apropriada para o jogo? Ou é possível fazer adaptações e vivenciar esse jogo de forma lúdica e divertida? Justifique sua resposta. Muito bem, galera. Essa atividade também ela é de cunho pessoal, vai depender de cada um de vocês. Eu vou deixar aqui o meu padrão de resposta. Sim, é possível jogar o basquete em qualquer lugar que tenha um mínimo de espaço. A cesta pode ser improvisada, com balde, latão, aro de bicicleta, entre tantas outras formas. E a bola pode ser até mesmo uma bola de futebol. Nem é necessário uma bola de basquete propriamente dita. De acordo com o texto acima, explique o objetivo da ginástica laboral. Muito simples, né, pessoal? Conforme a gente viu no texto, a ginástica laboral tem o objetivo de prevenir lesões, vícios posturais e dores no corpo causadas por atividades ocupacionais. Extremamente simples e tranquilo a atividade número 1. Leia o texto acima com atenção e relacione a coluna 1 com a coluna 2, de acordo com os tipos de ginástica laboral. Muito bem, então na primeira coluna a gente tem os tipos de ginástica laboral e na segunda coluna a gente tem a descrição de cada uma dessas ginásticas. O que a gente vai ter que fazer é relacionar a coluna 1 com a coluna 2. Muito bem, então vamos lá. Primeiro tópico da coluna 2. Pode garantir o alívio das tensões ao fim da jornada de trabalho. Obviamente, a gente está se referindo ao relaxamento, então, número 3. Segundo tópico. Com a duração entre 5 e 10 minutos, é feita nas primeiras horas do dia de trabalho ou antes de começar. Consiste em aquecimento ou alongamento. Obviamente, estamos nos referindo à ginástica preparatória, então, número 1. Terceiro tópico.
É feito durante o dia de trabalho. Consiste em exercícios de descontração e relaxamento muscular. Obviamente, estamos nos referindo à ginástica compensatória, então, número 2. Ainda de acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta quanto à história da ginástica laboral. Letra A. No Brasil, a prática data de 1925. A primeira empresa a proporcionar ginástica aos seus funcionários foi a fábrica de tecidos Bangu, sendo seguida pelo Banco do Brasil. Letra A está incorreta. A data não era 1925. Letra B. No Brasil, a prática data de 1922. A primeira empresa a proporcionar ginástica aos seus funcionários foi a fábrica de tecidos Bangu, sendo seguida pelo Banco do Brasil. Letra B também está incorreta, porque a data não é 1922. Letra C. No Brasil, a prática data de 1901. A primeira empresa a proporcionar ginástica aos seus funcionários foi a fábrica de tecidos Bangu, sendo seguida pelo Banco do Brasil. A alternativa C está correta, a data está certa. Foi em 1901 que a gente teve, né, o início da história da ginástica laboral aqui no Brasil. Então, a alternativa correta é a letra C. De acordo com o texto, qual característica principal da luta greco-romana comparada às outras modalidades de luta livre? Muito bem, pessoal, conforme nós vimos no texto, a principal característica da luta greco-romana é a luta com as mãos. A habilidade de controlar e manipular as mãos e braços do adversário para ganhar vantagem durante uma contração dos membros superiores. Como o estilo proíbe ataques abaixo da cintura, os competidores são encorajados a ataques de projeção do adversário ao chão, desde que os competidores não usem as pernas para prevenir serem atirados. De acordo com o texto acima, uma das lendas do UFC é um especialista em luta greco-romana. Assinale corretamente o nome deste atleta dentre as opções abaixo. Letra A, Glover Teixeira? Não. Letra B, Kelvin Holland? Também não. Letra C, Gilbert Burns? Também não. Letra D, Randy Couture? Exatamente isso. A alternativa correta é a letra D. Leia com atenção a parte do texto referente às regras e fundamentos da luta greco-romana e responda à questão abaixo. Se houver empate ao final dos dois rounds iniciais ou nenhum dos atletas conseguir fazer mais de 3 pontos, o que acontece? Bom, muito simples, hein, galera? Conforme nós vimos no texto, a luta é prorrogada por mais um round de 3 minutos e se o empate persistir, os juízes vão decidir o vencedor. O texto sobre o badminton traz informações sobre a sua prática em vários países. Porém, como podemos perceber, ele ainda é pouco praticado aqui no Brasil. De acordo com a sua percepção, responda como o badminton pode ser praticado de maneira adaptada nas escolas e em outros espaços. Muito bem, pessoal, essa primeira atividade ela é de cunho pessoal, ela vai depender de cada um de vocês. Porém, eu vou deixar aqui um padrão de resposta. Então vamos lá. Atualmente, já existem raquetes de badminton com preços bem mais acessíveis. Porém, caso não dê para comprar, podemos confeccionar raquetes utilizando materiais alternativos como cabides de roupa, papelão, madeiras e etc. Em relação à demarcação da quadra e rede, podemos usar giz e um elástico. De acordo com o texto, quantos sets possui uma partida de badminton oficial? Muito simples, né, pessoal? Essa está de graça. Uma partida de badminton, ela possui 3 sets de 21 pontos. Então, o atleta que conseguir ganhar 2 sets é declarado o vencedor da partida.
Leia o texto sobre o badminton com atenção e assinale a alternativa correta. Letra A. No Brasil, a primeira partida oficial de badminton foi realizada no Rio de Janeiro no início da década de 70. A alternativa A está incorreta. Conforme a gente viu no texto, a primeira partida de badminton ela foi realizada em São Paulo na década de 1980. Beleza, pessoal? Essa atividade número 3 ela é puramente interpretativa. Letra B. No Brasil, a primeira partida oficial de badminton foi realizada em São Paulo no início da década de 1980. Então, como eu havia dito, essa é a alternativa correta. Letra B. Basta a gente retornar lá no texto, interpretar o texto, né? E a gente vai encontrar essa resposta correta, que é a letra B. Beleza? Leia o texto sobre as danças folclóricas no mundo com atenção e defina, com suas palavras, os tipos de danças folclóricas abaixo. Muito bem, pessoal, essa primeira atividade ela é de cunho pessoal, porém eu vou deixar aqui um padrão de resposta para que vocês possam se basear. Bom, cúmbia. A cúmbia é uma dança de origem colombiana, onde mulheres e homens realizam movimentos específicos com os pés, o tronco e os braços. Trata-se de uma música e dança na qual se pode apreciar a mestiçagem cultural colombiana, os ritmos africanos marcados pelo tambor, as melodias dos indígenas acompanhados de flauta e da tradição musical espanhola. Kathakali. O Kathakali é um tipo de dança do sul da Índia, mais precisamente de Kerala. Ela explora os movimentos leves e um pouco mais lentos. Uma das partes do corpo mais usadas são o olhar e também os pés. Nessa dança é comum os bailarinos usarem maquiagens e máscaras. Hopak. Hopak é uma dança popular da Ucrânia, com marca de tempo 2x4. O nome vem do verbo hopat, que significa saltar e corresponde à exclamação hop, pronunciada durante a dança. Geralmente é uma dança de homens e contém muitos saltos e acrobacias. Adumu. O Adumu é uma dança de origem africana, onde a intenção é saltar o mais alto possível. Essa dança é exclusiva para homens e faz parte de um rito de passagem para a vida adulta. De acordo com a leitura do texto sobre as danças folclóricas, elas são classificadas de acordo com suas características. Enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira, identificando as características dos tipos de danças listados abaixo. Então vamos começar com solista, onde se refere às danças onde uma única pessoa executa os passos. No Brasil, o exemplo é o frevo. Segundo tópico, danças de casais. Se refere às danças chamadas de par enlaçado, como por exemplo a valsa. Dança de par solto se refere à chimarita. Danças de rodas são aquelas onde os dançarinos fazem um círculo e uma pessoa ou um par dançam no centro, como por exemplo o samba de roda. E o último tópico, danças em fileira, se refere às danças que são caracterizadas por dançarinos em filas, geralmente duas, onde pode haver também competições. Então ficou assim enumerado: 5, 3, 1, 2 e 4. A chula é uma das danças folclóricas da região sul do país, que é dançada principalmente por homens e tem semelhanças com o sapateado. A coreografia simula uma disputa, onde uma vara de madeira é posta no chão, e 2 ou 3 dançarinos se enfrentam mostrando habilidades com os passos. De acordo com o texto sobre as danças folclóricas, a chula era dançada pelos homens com qual objetivo? Bom, muito simples. Ela era dançada quando, em um baile, 2 homens queriam dançar com a mesma mulher. Então, para conquistar a honra de dançar com a dançarina, os homens realizavam uma sequência de passos que seriam imitados e complementados pelo outro, assim sucessivamente, até que um errasse e pisasse na madeira.
De acordo com a leitura do texto sobre o ciclismo, cite quais são as modalidades de ciclismo existentes. Muito bem, pessoal, de acordo com o texto, existem as seguintes modalidades: ciclismo de estrada, ciclismo de pista, ciclismo mountain bike e ciclismo BMX. Complete as lacunas do texto abaixo com as palavras sugeridas. Embora o ciclismo seja considerado um esporte caracterizado pela competição, deve-se também lembrar de que a bicicleta também é um meio de transporte para muitas pessoas, principalmente em cidades mais calmas. Infelizmente, a falta de espaço para ciclistas nas vias comuns das grandes cidades faz as pessoas trocarem as bicicletas pelos carros para se locomoverem. Em tempos de aquecimento global, se houvesse investimento real na construção de ciclovias, talvez tivéssemos uma melhora da qualidade do ar e, por que não, mais ciclistas nas nossas cidades. Explique com suas palavras como é feita a competição de mountain bike. Muito bem, pessoal, essa atividade número 3 é de cunho pessoal, vai depender de cada um de vocês. Porém, conforme o de costume, eu vou deixar aqui um padrão de resposta. Mountain bike é uma modalidade praticada em lugares mais fechados, como em matas, seguindo uma única trilha, em meio a ambientes mais inóspitos e com mais obstáculos naturais. As provas são disputadas no formato cross-country, com múltiplas voltas. O primeiro ciclista a completar todas as voltas e cruzar a linha de chegada vence a corrida. Leia o texto sobre o handball de areia e enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá. Primeiro tópico. Quando uma chance de marcar gol foi impedida em qualquer lugar da quadra. Estamos nos referindo, pessoal, ao tiro de 6 metros. Segundo tópico. Movimento para saída de bola no meio da quadra. Isso é o tiro do árbitro. Terceiro tópico. Executado pelo goleiro adversário quando o adversário faz gol. A bola cruza a linha de fundo ou quando controla a bola em sua área. Esse tópico está se referindo ao tiro de meta. Quarto tópico. Quando a bola é tocada pelo adversário, cruza a linha lateral. É executado sem o apito do árbitro. Estamos obviamente nos referindo ao tiro lateral. Quinto e último tópico. Quando a equipe comete uma violação às regras, estamos nos referindo ao tiro livre. Então ficou assim enumerado: 5, 1, 3, 2 e 4. De acordo com o texto, onde e quando aconteceu o primeiro torneio de handball de areia? Bom, pessoal, conforme a gente viu no texto, o primeiro torneio ocorreu numa pequena ilha do sul da Itália. A praia de San Antonio recebeu, em julho de 1992, poucas equipes locais que competiram de forma amadora. Leia o texto abaixo sobre o uniforme do handball e depois dê sua opinião sobre a temática levantada. Os uniformes devem ser iguais para todos os jogadores de linha. O goleiro utiliza cores diferentes em relação ao seu time e ao goleiro adversário. Mulheres vestem tops e suiquines, enquanto os homens utilizam camisa, regata e short. Os atletas devem jogar descalços e é permitido utilizar meias esportivas e algumas bandagens. Durante a disputa do Campeonato Europeu de Handebol de Praia em 2021, a equipe de handebol feminina da Noruega foi multada por utilizar shorts ao invés de suquine para jogarem a partida. Na ocasião, vários meios de comunicação divulgaram o ocorrido e classificaram de machismo a punição dada às atletas. Dê sua opinião pessoal sobre a temática.
Você acha que as atletas de handebol feminino de praia devem usar o uniforme que lhes deixe mais confortáveis? Bom, pessoal, essa atividade ela é de cunho pessoal, ela vai depender de cada um de vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui a minha opinião. Bom, o fato ocorrido no Campeonato Europeu foi lamentável. É inadmissível que isso ainda ocorra em pleno século XXI. A objetivação do corpo feminino é uma cultura que deve ser banida. Eu acho que as mulheres devem usar as roupas que quiserem, sendo ou não confortáveis. Então a escolha é delas. Elas podem vestir o que elas quiserem, ok? Essa é a minha opinião. Bom, galera, assim encerramos hoje o PET de Educação Física, volume 4. E muito provavelmente esse será o nosso último PET. Acredito que ano que vem as coisas devem retornar à normalidade. Agradeço demais quem me acompanhou ao longo desses 2 anos de pandemia e peço para que não me abandone. Vou sempre continuar postando aqui vídeos relacionados ao conteúdo de educação física. Bom, então, se todo esse conteúdo contribuiu para você de alguma forma, eu peço que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, peço que curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e com seus professores. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por me acompanhar e eu espero vocês até um próximo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí.